Alô, galera do meu canal. Vamos a mais uma reflexão da palavra de Deus. Antes, venho te convidar a você a compartilhar esse vídeo, dar um like e ativar o sino. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a oração, a importância da oração na nossa vida. Vamos hoje meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículo 10 ao 14, que diz assim: Dois homens subiram no templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, de pé, orava assim em seu íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros, ladrões, desonesto, adúltero, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de toda a minha renda. O publicano, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, mas o outro não, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da nossa salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender, precisamos compreender a importância da oração na nossa vida. A oração é o combustível que sustenta a nossa fé em Deus. Ao longo da história, os grandes profetas, na alegria e na dor, sempre oravam a Deus. No Novo Testamento não foi diferente. Jesus sempre ensinava a seus discípulos a orar com unção, a orar com autoridade, a orar com poder. Meus irmãos, a oração nos leva a ter uma intimidade com Jesus, a ter uma intimidade com Deus. A oração ela nos aproxima de Deus. A oração ela nos aproxima da graça de Deus, do coração de Deus. O homem sem oração é como uma pessoa que não tem uma orientação de nada, não sabe aonde ir, não consegue resolver os seus problemas. Precisamos orar e orar com intimidade, orar acreditando no poder de Deus, a orar com humildade, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo que Deus é capaz de mudar qualquer situação através da oração. O homem sem oração é como uma pessoa que não tem sua visão perfeita, que usa óculos. Vou dar esse exemplo, tá certo? Eu uso óculos. E para mim catar o feijão, eu preciso colocar o óculos. Porque se eu não colocar o óculos, eu não consigo catar o feijão como é para ser catado, né? Tirar o feijão bom, separar e colocar o feijão ruim do outro lado, para que eu possa utilizar só o feijão bom, né? Então eu preciso do óculos para que eu possa fazer essa escolha, diferenciar o feijão bom do feijão ruim. Eu preciso usar o óculos. Da mesma forma é a oração. A oração ela nos ensina a tomarmos certas decisões. A oração ela nos ensina que mesmo na dificuldade a gente carrega no coração a certeza
de que toda dificuldade ela vai passar, de que todo problema ele pode ser resolvido e que ele vai ser resolvido. A oração também, vou dar outro exemplo, é o daltônico, né? O daltônico ele enxerga somente uma cor, ele não sabe distinguir o vermelho, o verde, o amarelo, não. Ele só consegue enxergar uma cor, né? E graças a Deus, hoje em dia já tem um óculos especializado para as pessoas que são daltônicos. Já tem um óculos já especializado para eles. Graças a Deus, né? E graças também à tecnologia. E quando a pessoa que é daltônico, ela coloca o óculos especial para ele, ele vê a maravilha de Deus. Como é belo a natureza. Como as cores são bonitas, né? E como as cores são diferenciadas uma da outra, né? A mesma forma é a oração, meus irmãos. Quando a gente não é uma pessoa de oração, quando a gente não consegue orar, a gente não consegue distinguir ou diferenciar o que é da vontade de Deus e o que não é da vontade de Deus. O que é o certo, o que é o errado. Eu não consigo resolver certas dificuldades, certas tribulações, certos problemas, porque eu não sou uma pessoa de oração. Mas quando eu passo a orar com intensidade, quando eu passo a ter uma intimidade com Deus através da oração, eu começo a discernir como resolver certos problemas, como superar certas tribulações, como superar certas dificuldades. E o Senhor ele nos ensina a ser pessoas de oração. O Senhor ele nos convida a ser homem e mulher de oração. A oração é o sustento da nossa fé. A oração nos leva a águas mais profundas. E a oração ela nos leva a conhecer Deus, a intimidade com Deus. Nos ensina a se aproximar de Deus, a ser íntimo do Senhor, né? Tem um versículo de Mateus, capítulo 21, versículo 22, diz assim: tudo que na oração pedires com fé, vós o recebereis. Meus irmãos, a oração é fundamental para nós. A oração ela é fundamental para que a gente possa superar as dificuldades. A oração é fundamental para que a gente possa superar as tribulações. A oração é fundamental para cada um de nós. Eu vou contar aqui um pequeno testemunho, um breve testemunho. Alguns anos atrás, o meu filho, Levi, estava doente, né? Estava com febre. E era aquela febre que ela passava, depois ela voltava, né? E ele ficou muito debilitado e causou para nós uma certa preocupação. Nós sabemos que os hospitais são tudo lotado, né? Tudo lotado. E a gente não tinha transporte. A gente precisava pegar um ônibus para se deslocar até o Tia Júlia, o hospital de crianças, né? E eu me lembro que a gente pegou o Levi para levar no hospital, era mais ou menos umas 11h30 da noite. A gente foi com ele, passamos mais ou menos... A parada de ônibus era um pouco distante daqui de casa. E a gente foi, perigoso. Ele todo agasalhado devido ao frio que ele estava sentindo, né? E antes de ir para o hospital, né, a minha esposa colocou para ele um termômetro para ver a temperatura dele. Ele estava com febre, se não me engano era 38 a 38,5. Estava com febre, né? E quando a gente foi, eu fiz uma oração lá na parada de ônibus. Comecei a orar e disse: Senhor, eu sei que tu tudo pode através da oração. Eu sei que você é capaz de curar, porque você é um Deus do impossível. E você cura. Eu te peço, Senhor Jesus, que tu possa curar o meu filho. Nós sabemos que o hospital está lotado.
é muito cansativo para ele, né? A gente sabe que lá vai ter toda uma medicação, tomar injeção, e é um sofrimento para ele. Mas eu te peço que desde já tu possa realizar a cura nele, possa manifestar o milagre, porque eu acredito em ti. Eu comecei a fazer uma oração no meu filho, eu comecei a rezar nele, clamando a cura, pedindo que o Senhor fosse curar, concretizasse a cura no Levi. Eu comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar, e a gente ficou algum tempo na parada de ônibus e ele começou a ficar esperto, já começou que ele estava um pouco sonolento, começou a despertar, né? Começou a suar. E eu perguntei a ele como é que ele estava, se ele estava se sentindo melhor, ele disse que sim. E eu pedi a minha esposa para colocar o termômetro nele, para ver se ele já estava, se ele estava com febre. E a minha esposa colocou o termômetro nele, ele tinha parado, tinha passado a febre, tinha cessado a febre, tinha neutralizado, o Senhor tinha neutralizado a febre dele, né? E nós voltamos para casa, né? E ali eu tive a certeza, convicção, que o Senhor curou ele através da oração. Meus irmãos e minhas irmãs, a oração ele é fundamental para nós. Nós precisamos ser íntimos de Jesus. Nós precisamos ter uma intimidade com o Senhor. E um dos caminhos que nos leva a ter uma intimidade com o Senhor é a oração, seja ela qual for. Mas a oração ela precisa brotar do nosso coração para alcançar o coração de Deus. A nossa oração ela precisa ser uma oração de unção, de poder. Nós precisamos orar com unção. Nós precisamos orar com poder para que o milagre do Senhor venha a acontecer na nossa vida. Então, essa é a mensagem, meu irmão, que eu passo para você. Precisamos orar e orar com autoridade. Precisamos orar e orar com poder. Precisamos ser íntimo do Senhor. Precisamos ser íntimo de Deus. Que a graça do Senhor Jesus se manifeste cada vez mais na nossa vida. Que o Senhor abençoe a minha vida e a sua vida. Seja abençoado por Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fique com Deus e que Deus te abençoe.